abrir as nossas Bíblias, lá em Mateus capítulo de número 6. Mateus capítulo 6, versículo 12. Nós possamos orar mais dia após dia. Essa é a nossa série Sermão do Monte, o nosso 36º episódio dentro da temporada, da quarta temporada, que é a temporada do Pai Nosso. É a nossa 11ª exposição. Nós estudaremos a segunda parte, a parte 2, do versículo 12. E assim como nós temos feito nas últimas semanas, vamos ler a partir do verso 9, para contextualizarmos, até o verso de número 12. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para este dia, e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Talvez nós venhamos gastar ainda mais 2 semanas nesse versículo de número 12. Nós ainda estamos na parte A, desse versículo. Começamos na semana passada, onde nós havíamos nos concentrado na definição do termo pecado, Nós abordamos essa palavra pecado e estudamos basicamente todos os termos encontrados no Novo Testamento que se referem ao pecado. Então, foi um estudo assim, bem sistemático. Na verdade, foi um estudo mais bíblico original, Nós pegamos ali todos os termos originais, para entendermos o centro desse versículo que tem como palavra-chave o pecado. Então, nós vimos pelo menos os 5 formatos, as 5 expressões, diferentes que são encontradas no Novo Testamento que se referem ao pecado. Baseado nisso, nós chegamos à conclusão de que a nossa dívida, assim como a parábola exemplificada por Jesus, que foi o fechamento da semana passada, a nossa dívida ela é imperdoável, ela é impagável, O que nós devemos em milhares e em milhões, nós nunca teríamos condição bancária para preencher o cheque e pagar. Apenas um cheque poderia ter sido preenchido, E esse cheque foi apoiado numa cruz, escrito com gotas de sangue. Graças a Deus por isso. Dentro desse contexto, fazendo o link com a semana passada, como definição, então, nós vimos, e chegamos a esse conceito de que o pecado é tudo aquilo que separa o homem de Deus. Tudo aquilo que, de certa forma, nos distancia da presença de Deus, nós podemos sim denominar como pecado. Dessa forma, o maior inimigo do homem, ou o maior problema do homem é, consequentemente, o pecado, Haja vista que ele é aquilo que nos separa de Deus, O que, se nós formos colocar, em uma frase, tudo que temos é Deus, tudo que temos vem de Deus. E se existe algo que nos separa deste Deus, esse é o maior problema que nós temos na nossa vida, na nossa caminhada. Esse pecado, ele, de certa forma, ele tem vários efeitos. Ele contribui de diversas formas com o objetivo final de nos distanciar da presença desse Deus, E de muitas formas, ele nos contamina no sentido de minar a nossa fé e no sentido de destruir a nossa alma, levando-nos à morte, Se nós pudéssemos falar, patologicamente falando, o pecado é uma doença moral e espiritual que não foi descoberta a cura pelo homem, Apenas uma pessoa pode nos curar desse pecado, e um dia nós seremos curados, dessa impossibilidade que hoje nós temos, É por isso que nós não acreditamos no livre-arbítrio, Se nós tivéssemos o livre-arbítrio, nós poderíamos há muito tempo já ter nos posicionado, De hoje em diante eu não vou mais pecar, não vou mais cair nesse erro.
Quantas vezes você repetiu e caiu no mesmo erro? Isso significa que o pecado é uma doença, né? É uma doença, é um verme que se move dentro do nosso interior e que nós não temos medicamento. Nós temos paliativos, mas um dia nós queremos que nós seremos curados plenamente. O autor Arthur Becker, em 1974, na sua exposição do Sermão do Monte, ele disse o seguinte, a respeito do pecado, né? Como ele é contrário à santidade de Deus, o pecado é uma profanação, uma desonra e uma vergonha para todos nós. É um crime, uma dívida, e é por isso que imploramos o perdão divino. Quando nós entramos dentro desse conceito de pecado e começamos a entender que o pecado ele é uma constância nas nossas vidas, que o pecado ele é uma doença que nos envolve, que nos acomete. Quando nós olhamos para o pecado dessa forma, nós começamos a entender exatamente por isso que Jesus colocou essa frase dentro da oração do Pai Nosso. Porque se nós pudéssemos orar uma vez pelo pecado, né, e decidirmos, nunca mais vou pegar, né, aquilo que eu peguei roubado, que eu não deveria roubar, né? Aí o ladrão vai lá novamente, depois de uma semana, né, escrevem na testa dele, né, sou um ladrão vacilão, né? Aí vira a comoção toda, né, e tal, porque foi contra os direitos humanos, né? Coitado dele, ele é um ser que tem livre-arbítrio, né? Ele pode ser recuperado, né, e tal, não vão prender ele não sei o que e tal. Passa 6 meses depois, onde é que pega o ladrão que foi tatuado na testa dele, vacilão? Roubando novamente. Só que dessa vez ele não era de menor, né? E foi preso. Por que ele caiu novamente, mesmo tendo passado por toda a vergonha, né? Mesmo tendo comovido tanta gente? Porque ele é depravado por essência. Ele ou nós? Nós caímos constantemente nesse mesmo erro. E é por isso que a oração pelo perdão dos pecados está dentro do Pai Nosso. Porque Jesus já sabia o quão depravados nós somos e o quanto nós precisamos diariamente invocar e clamar: Senhor, perdoa-me. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, quantas vezes eu falei para o Senhor que eu não ia fazer isso e eu acabei fazendo de novo. Senhor, tem compaixão de mim. Quando nós olhamos dessa forma, nós sabemos então por que nós devemos orar o Pai Nosso. E aí nós podemos chegar a uma conclusão muito básica, uma conclusão muito fiel sobre o pecado. Se o maior problema do homem é o pecado, consequentemente, qual é a maior necessidade do homem? Pensa comigo. Se o maior problema, o homem tem muitos problemas, o homem tem problema financeiro, o homem tem problema de ordem social, o homem tem problemas de ordem políticas, o homem tem um monte de problemas, mas quando nós aqui, ao estudar desde a semana passada, entendemos o que é o pecado, nós concluímos, de fato, o maior problema do homem é o pecado. Então, consequentemente, qual é a maior necessidade do homem? O perdão. Exatamente. Se a maior problemática nossa é o pecado e nós não temos a pílula mágica, né? Se não foi descoberta ainda a cura, se essa cura só será nos dada na eternidade, qual que é a coisa que nós mais precisamos para remediar o nosso pecado, que é o nosso problema? O perdão. Jesus, sabendo disso, ele coloca isso dentro da oração do Pai Nosso, nos ensinando a orar a Deus dizendo: Senhor, perdoa-nos. Agora pensa comigo, né? Se o maior problema do homem é o pecado e a maior necessidade do homem é o perdão, o que é que o homem tem que buscar todos os dias? A presença de Deus, porque é nela que nós encontramos o perdão. É nela que nós vamos encontrar o perdão. É por isso que a oração do Pai Nosso é uma oração diária. Porque quando nós oramos o Pai Nosso, nós entramos na presença daquele que é o único que pode nos dar tudo o que precisamos. O perdão, que pode mitigar o nosso pecado. Como esse Deus nos oferece esse perdão? Como esse Deus nos dá esse perdão? De duas formas. Esse Deus, na forma de juiz justo, ele nos oferece o perdão. E como um juiz justo oferece o perdão, assim também Deus, que é o maior de todos os juízes, nos dá o perdão.
Um juiz, quando recebe ali, né, no seu tribunal um criminoso, ele olha para aquele criminoso e ele tem várias opções, né, de ponderar o período da reclusão, né, de escolher o tipo de pena que aquele criminoso vai fazer. E alguns juízes, né, dentro da sua capacidade moral e jurídica, né, ele pode olhar ali para um criminoso e falar assim: olha, né, você cometeu esse crime, né, nós vamos te dar essa segunda chance, né, você vai pagar a pena em liberdade, né, você não vai ser preso, né, então com um bom juiz, no meu ato de justiça aqui, você vai pagar pelos seus erros fazendo determinada obra social. Esse juiz, né, dentro daquele contexto, ele se torna um bom juiz. Mas aquele criminoso, ele vai, é liberado, ele faz uma semana no trabalho social e na semana seguinte ele comete o mesmo crime, né? Ele vai lá e rouba novamente. E ele novamente é colocado diante daquele mesmo juiz que o tinha liberado. Esse juiz agora, para honrar, né, os seus estudos, para honrar a sua cadeira, o que ele deve fazer? Mais uma vez conceder a liberdade? Aplicar a pena. E agora de que forma? Mais rigorosa ainda. Olhando de forma legal, seria o que um bom juiz deveria fazer. Deus, como um juiz, ele nos dá o perdão, ele nos dá a segunda chance. Agora, Deus, ele não nos oferece o perdão apenas como juiz. Sabe por quê? Porque na sua justiça, nós, como pecadores reincidentes que somos, na justiça de Deus, Deus não seria capaz de nos perdoar novamente, porque ele tem que ser justo, ele tem que exercer a justiça. A justiça é a raiz da essência de Deus. Então Deus tem uma segunda forma de nos oferecer o perdão, como um pai. Deus, ele nos oferece o perdão como juiz. Ele olha para nós e fala: eu estou te julgando, você vai passar pela dor para aprender isso. Mas sabendo que nós seremos reincidentes, quando nós nos aproximamos dele em pecado, em depravação de novo, ele olha para nós como um pai. Sabe por quê? Porque o pai não ama o filho como um juiz. O pai ama o filho como um pai. E o pai perdoa 1, 2, 3. O pai ensina, o pai deve dar a chicotada, o pai coloca de castigo, mas o pai não coloca na prisão. Assim é o nosso Deus. Ele nos oferece o perdão ao mesmo tempo como juiz e como pai. O pai não condena, o pai ama. E o amor de Deus está intrínseco no perdão que ele nos dá. É por isso que nós temos a graça. É por isso que Neemias, né, já nos diz: tu és um Deus de perdão, tardio em irar, clemente, compassivo. É por isso que o próprio apóstolo Paulo nos ensina, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. É essa graça que faz de Deus ao mesmo tempo o juiz e o pai. Quando nós olhamos para esse Deus, nós vemos o reflexo dele, né, no Filho. Haja vista que nós não temos, né, divisão de patentes dentro da Trindade. E esse Deus, que é o Deus que nos perdoa, na sua essência humana em Jesus, ele nos ensina algo extremamente valioso. Quando Jesus, ali na proximidade das suas últimas horas, chama os seus discípulos para exercer e ensinar o lava-pés, Jesus, ele vai muito além do ensino da humildade, né? Jesus, ao fazer o lava-pés ali, lavar os pés de todos os discípulos, sim, Jesus ensina sobre a humildade, né? O Senhor, o Mestre, o Rabi, se coloca ali lavando os pés de todos os seus discípulos. Mas tem um ensinamento muito maior que nós observamos dentro desse contexto do lava-pés, que é exatamente o ensinamento do perdão. Quando Jesus, ele chama ali os discípulos para lavar os pés e ensinar para eles ali aquela atitude, o discípulo chamado Pedro se aproxima e fala: não, o Senhor não vai lavar os meus pés, eu é que deveria lavar os seus. E Jesus então, né, disposto a ensinar, ele olha para Pedro e fala: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo.
Pedro então, né, na sua sanguinidade, né, vira para Jesus e fala para Jesus: então não me lave os pés apenas, lave minha cabeça, lave-me todo o corpo. E Jesus, na sua paciência, como um bom mestre, como um bom professor, ele olha para Pedro novamente e fala: aqueles que já foram limpos não precisam ser lavados novamente. O que Jesus estava ensinando ali era algo dentro exatamente do contexto judaico. Sempre ao se reunir na mesa, né, para a janta ou para um momento de comunhão, o judeu ele fazia duas coisas: ele lavava as suas mãos e lavava os seus pés. E principalmente ele tendo em vista que eles estavam, né, entre aspas, jantando, né, a lavagem dos pés iria não apenas preceder o jantar, mas sim o repouso. Haja vista que todos, né, que se reuniam na mesa já haviam passado pela purificação ali às 6 da tarde. Entretanto, naquela época não havia asfalto, não havia piso, né? A grande maioria andava descalço, lavavam-se então os pés para sentar na mesa e então comer, né? O que Jesus estava mostrando ali, baseado na cultura daquele povo? Jesus estava olhando para Pedro e falando assim: Pedro, você já foi limpo, você já foi salvo. Talvez em outras palavras: Pedro, você já tomou o banho completo, você foi escolhido, você foi predestinado. Agora, por mais que você tenha tomado o banho completo, a sua cultura ensina que você precisa lavar os seus pés. E isso você vai fazer todos os dias. O que Jesus estava ensinando ali é que a sujeira do pecado ela vai nos alcançar todos os dias. Experimente amanhã passar o dia descalço. Seu pé vai estar totalmente sujo no final do dia. Assim é o pecado. Porque o pecado está numa conversa que nós temos com o nosso vizinho, com o nosso colega de trabalho, num acesso que fazemos no celular, num pensamento que passa pela nossa cabeça, numa música que fica na nossa mente. O pecado está em todos os lugares, mas isso não significa que o pecado nos tirou a salvação. Porque quando me perguntam, né, eu posso perder a salvação? A minha resposta é: depende de quem te salvou. Se foi Jesus quem te salvou, é impossível que você perca a sua salvação. Todavia, você está limpo, mas os seus pés podem se sujar diariamente. Então, lave os seus pés todo dia. E como que nós lavamos os nossos pés da sujeira do pecado? Clamando pelo perdão. E aqui, nós estamos exatamente na oração do Pai Nosso, fazendo esse pedido, que é um pedido claro na oração. Senhor, perdoa-me. Perdoa as minhas ofensas. Perdoa as minhas dívidas. Quando nós fazemos esse pedido, né, quando nós falamos perdoa-me, se você vira para uma pessoa, né, e diz para ela, me perdoa, a primeira coisa que a pessoa vai virar para você e falar assim: te perdoar de quê? Né? Quando nós direcionamos a nossa oração para Jesus, falamos para Deus e dizemos: Deus, me perdoa, né? A primeira coisa que talvez bate lá e volta é assim: você quer ser perdoado de quê? E aí você tem que responder sim ou não, né? Se eu vir para o cara e pergunto: cara, me perdoa. De quê? Né? Tem tantas coisas, né? Tantas vezes nós já nos encontramos, já nos reunimos, de quê? E aí eu tenho que responder para o Caio, do que eu estou pedindo o perdão para ele. Sabe o que é isso? Isso é confissão. Porque aí eu vou virar para o Caio e falar assim: Caio, você lembra aquele dia que a gente estava lá naquele lugar? Pois é, eu fiz isso. E aquilo eu considerei, eu acho que aquilo magoou o seu coração. Eu estou fazendo uma confissão. Quando eu olho para Deus e falo assim: perdoa os meus pecados, eu não posso apenas ir direto na oração, pois teu reino, poder e a glória para... Não. Perdoai os meus pecados. Quais são os meus pecados? Não são poucos. E neste instante, mesmo que a minha oração do Pai Nosso seja breve, dentro do meu carro, no meu trabalho, na minha mente tem que passar um ato de confissão. Quais são os meus pecados? O que eu tenho feito de errado? O que eu fiz de errado hoje? O que eu fiz de errado ontem? Ah, mas o que eu fiz de errado foi simples, mas é pecado do mesmo jeito, suja o pé do mesmo jeito. E mãe que é mãe não deixa menino ir para a cama sem lavar o pé, sim ou não? Simone, não vai mesmo, né? Quem é que não lembra da mãe mandando lavar o pé antes de dormir, né? Tomava banho, ia para a calçada jogar bola com os colegas, né? Aí voltava para ir dormir, né? Quando terminava o Jornal Nacional, a mãe chamava, e com os pés sujinhos, vai lavar esse pé, menino. Deus é dureza o tempo da terra, né? Então,
o que nós estamos aprendendo na oração do Pai Nosso é exatamente isso. Perdoa os meus pecados. Quais são os meus pecados? Oração do Pai Nosso precede confissão de pecados. E a confissão, ela bate de frente com o orgulho do nosso coração. O orgulho do nosso coração não nos deixa reconhecer que somos errados, que fomos errados. Ah, mas eu até perdoo, mas ele que venha falar comigo. Olha o orgulho batendo. Não tem perdão nisso, né? Ah, teve a discussão, mas ele que começou a discussão. O orgulho nos impede de confessar o nosso pecado para o próximo, quanto mais para Deus. O pedido de perdão para Deus exige confissão. Porque João já disse isso e nós já estudamos aqui na primeira epístola de João, que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Confesse os seus pecados, por mais pequenos que sejam. O ato de confessar pecado é o ato de deixar, né, como o Atmani fala, é deixar a patrola de Deus passar em cima. Deixa Deus te amassar, como o Manchester City amassou o Real Madrid ontem. Porque essa é a melhor forma de aprendermos. É a melhor forma de sermos ensinados. O ser humano não aprende na bonança. Quais foram as melhores lições que você já teve na sua vida? No momento de sofrimento e de dor. Então acabe com a sua ignorância. Acabe com o seu sentimento de sou e tudo posso. Nós nada somos. Lembre como você começou a oração. Pai nosso que estás nos céus. Você está orando para um Deus que é infinitamente maior. Mas qual seria a palavra maior do que infinitamente? Milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de vezes maior do que o intelecto que você pensa ter. Maior é o Deus que te criou. Humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus. E perdão de pecados exige confissão. O verdadeiro cristão não vê na promessa do perdão a libertinagem. O verdadeiro cristão não vê na promessa do perdão a abertura para poder pecar acreditando que a graça vai superabundar. Pelo contrário, o verdadeiro cristão vê o grandioso perdão como meio de crescimento e santificação espiritual. John Stott já disse isso. Um dos antídotos mais eficientes contra o processo de endurecimento moral é a prática disciplinada de descobrir nossos pecados nos pensamentos e perspectivas, bem como nas nossas palavras e ações, e, consequentemente, o abandono e arrependimento de cada um deles. Talvez não exista melhor exercício do que esse que John Stott nos ensina no seu livro O Arrependimento. Todos os dias, ao invés de fazer a sua oração piloto automático, sente num ambiente tranquilo e calmo e passe por todos os momentos do seu dia, tentando encontrar onde você errou, onde você pecou. E aí eu vou além do John Stott. Faça a sua oração, como John Stott ensina, e amanhã levante disposto a corrigir em todos esses locais onde você errou, onde você pecou. Nós temos feito um exercício toda segunda, né? Já desde quando, Bebela? Desde fevereiro ou março, né? Toda segunda nós temos nos exercitado com os puritanos em oração. E uma das orações que nós, inclusive, já lemos, né? No nosso 1%, serve muito para que nós possamos encerrar essa nossa pregação com um ato reflexivo. Diz assim a oração puritana: concedei-me, ó Deus, nunca perder de vista a excessiva malignidade do pecado, assim como a justiça superior da salvação, a glória superior de Cristo, a beleza superior da santidade e a maravilha superior da graça. Eu sou culpado, mas perdoado.
Eu estou perdido, mas salvo. Estive vagando, mas fui encontrado. Estive pecando, mas agora sou limpo. Dá-me um coração contrito perpetuamente e mantenha-me sempre agarrado à tua cruz. Que assim seja. Deus os abençoe. Em nome de Jesus.